Existe uma verdade que toda a aviação brasileira precisa saber. O Decreto-Lei 205 de 1967 é a identidade legal dos aeroclubes. Esse decreto, com força de lei federal, garante os direitos fundamentais aos aeroclubes. O título do decreto-lei é claro: regular a organização e o funcionamento dos aeroclubes brasileiros. Ele reconhece os aeroclubes como utilidade pública, determina sua função como o ensino da aviação, a missão de emergência e o interesse da coletividade com objetivos públicos de cunhos sociais, mais que um simples clube de voo. Os aeroclubes não são livres para escolher com que irão trabalhar. O DL determina isso. Mesmo em momento de crise setorial, eles são obrigados a manter seus objetivos, ficando caracterizado a afetação de sua função pública social. O aeroclube ele não é associação privada comum. Temos que o funcionamento, fiscalização, coordenação e mudanças do estatuto dos aeroclubes é controlado pelo Ministério da Aeronáutica. Mas esse ministério ainda existe? Não, as obrigações do ministério foram delegadas ao DAC e com a criação da ANAC, ela recebe todas essas obrigações. Isso é corroborado em 2009 pela ANAC, que exige dos aeroclubes a sua subrogação do Ministério da Aeronáutica, no DL 205/67, nos estatutos dos aeroclubes. É dizer que hoje cabe à ANAC o controle do estatuto, da autorização, do funcionamento e da fiscalização. Pelos artigos 7 a 11, a ANAC pode intervir e dissolver aeroclubes pelo desvio do objetivo social, pela redução de atividades aéreas ou por colocar em risco os objetivos principais. Uma vez cassada a autorização do aeroclube, só poderá voltar a operar em menos de 5 anos se renunciar à subvenção e auxílio, comprovando ainda os meios econômicos próprios para o seu funcionamento. Ainda no artigo 11, determina: os aeroclubes que não se adaptarem a esse decreto-lei terão suas autorizações cassadas. Ou seja, o aeroclube não é uma associação privada comum, mas entidade submetida a autorização, fiscalização, coordenação e controle estatal extremo. Isso caracteriza uma afetação administrativa da gestão do aeroclube, bem como o reconhecimento da dependência econômica do Estado por meio de subvenções e auxílios, pois cumpre missão pública e social determinada em lei. O artigo 4º talvez seja um dos mais importantes, pois reconhece o recebimento de subvenções e o direito à hangaragem de aeronaves privadas. Também obriga, limita a utilizar na função público-social 100% da renda de hangaragem, doação, subvenção e instrução de voo, e 50% da renda do quadro social e das oficinas. O que existe é uma afetação da condição fiscal do aeroclube pelo serviço público, dando menor liberdade contábil a um aeroclube do que a uma entidade sem fins lucrativos, como a APAI. No artigo 10, fica claro que a existência do aeroclube se dá por seguir as regras deste DL, além de reconhecer a dependência financeira dos aeroclubes na execução da função pública atribuída por esta lei, onde o Estado garante subvenção e auxílio para o funcionamento. O artigo 1º estabelece algo extremamente importante. O aeroclube possui vida e administração locais. Isso significa que o aeroclube não foi criado como empresa móvel de mercado. A lei territorializa e fixa sua atuação. O artigo 5º reforça essa territorialidade, onde ele deve possuir o nome da cidade onde está instalado e, se não existe demanda naquela cidade, ele é obrigado a seguir funcionando sem a possibilidade de buscar outro local. Esta lei limita territorialmente a atuação dos aeroclubes brasileiros. Isso demonstra claramente sua natureza regional e funcional. Existe até pena de cassação se um aeroclube resolver mudar sua localização, criando restrição territorial para a execução de sua função. Juntos, os artigos 1, 5, 6 e 9 formam afetações territoriais pela execução da política pública. Se a própria lei obriga o aeroclube a
ensinar, formar pilotos, promover esportes aeronáuticos, promover cultura aeronáutica e executar funções públicas. Então, ele necessariamente precisa de território operacional. Surge então a chamada afetação territorial funcional, que gera a servidão administrativa funcional aeronáutica. A Constituição Federal de 1988 sustenta que o ensino, esporte e cultura aeronáutica integram o dever constitucional do Estado, ou seja, política pública constitucionalmente legítima, sujeita a fomento estatal, proteção institucional e tratamento jurídico materialmente diferenciado. A própria Política Nacional de Aviação Civil é guiada pela Constituição Federal. A afetação em área pública pela execução de interesse público gera servidão administrativa funcional aeronáutica. A Portaria 495, de 1977, do Comando da Aeronáutica, apenas operacionalizava, a nível administrativo, esse regime jurídico especial, trazendo estabilidade e segurança territorial e patrimonial à função pública já prevista em lei. Sua revogação não extinguiu a utilidade pública, a afetação da função de ensino, de esporte, de cultura aeronáutica, de missões de interesse coletivo. Não extinguiu a afetação das receitas, da dependência financeira estatal, da afetação administrativa e da afetação territorial pela necessidade de instalações físicas dentro do aeroporto para cumprimento dessas finalidades. Esse decreto-lei demonstra que o aeroclube é uma entidade afetada e limitada ao exercício da função pública social pelo Estado. E sua existência jurídica não se esgota no registro civil, depende de autorização, controle e conformidade de função pública pela ANAC. Deixa claro que os aeroclubes estão sob afetação fiscal, territorial e administrativa funcional de interesse público. São ainda autorizados a hangaragem de aeronaves privadas e manutenção, onde a renda é obrigatoriamente utilizada na função social. Além de pontuar que os aeroclubes precisam de subvenção e auxílio do Estado para a sustentabilidade financeira, pois são instrumentos de política pública aeronáutica, sujeitos a controle estatal, caracterizando um regime jurídico especial único, não sendo agente econômico ordinário dentro do aeroporto. Para executar essas funções públicas obrigatórias, os aeroclubes precisam seguir as regras aeronáuticas e se certificarem segundo o RBAC 145 para manutenção, o RBAC 141 para instrução e o RBAC 136 para voos panorâmicos. Os RBAC, Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, são normas infralegais, sem o poder de modificar lei federal, apenas regras de certificação que os aeroclubes necessitam para a execução da política pública. A ANAC, por sua lei de criação, é limitada à execução de política pública e deve regular os aeroclubes, preservar o patrimônio histórico aeronáutico, a memória da aviação, promover o interesse público, prezar pelo desenvolvimento da aviação, implementar a Política Nacional de Aviação Civil, que tem em suas premissas a integração e desenvolvimento harmônico, equilibrado, sustentável, estimular o crescimento da aviação geral e dos serviços aéreos regionais, fomentar, incentivar e ampliar os repasses e recursos à formação aeronáutica, regular com especificidade e diferenciação tarifária e garantir a segurança jurídica. As concessionárias e administradoras de aeroportos são guiados pelo princípio da isonomia e alegam que deve aplicar a mesma tarifa diária a todos. Porém, o ordenamento jurídico estabelece os aeroclubes como regime jurídico especial e executor de política pública. Portanto, seguindo a definição de isonomia do STF, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Não há violação à isonomia quando o tratamento diferenciado decorre da diferença de natureza jurídica, finalidade institucional social, executando política pública ligados a esporte, educação e cultura.
Uma entidade sem fins lucrativos que executa atividade de interesse público não está na mesma posição jurídica que uma empresa que atua no mercado com finalidade econômica. A gratuidade ou permanência não deve ser vista como privilégio concorrencial, mas como condição funcional para que o aeroclube execute política pública aeronáutica local. Diferentemente de uma empresa de hangaragem, manutenção ou escola privada comum, o aeroclube não tem livre destinação empresarial de suas receitas. Elas são vinculadas ao ensino, à prática aeronáutica, ao esporte aéreo, à emergência e ao interesse coletivo. Acusar aeroclubes de concorrência desleal gera o risco de transformar áreas afetadas por função pública em mera exploração comercial e imobiliária, deixando o serviço público em segundo lugar e gargalo econômico e social, além de perda de soberania técnica nacional. Fica claro que a política pública aeronáutica não se resume apenas em maximização de eficiência econômica, e que a própria definição de isonomia do STF já desmonta a ideia de que aeroclubes representam concorrência desleal, causando suposta distorção econômica e obstáculo ao desenvolvimento do próprio sítio. A revogação da Portaria 495 e o RBA 141 não revogaram o Decreto-Lei 205, a utilidade pública, a função pública aeronáutica, a afetação administrativa, a afetação fiscal, a afetação territorial, nem o regime jurídico especial dos aeroclubes.